Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande iniciar mais um webinar da nossa SOLACE, da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista, abordando hoje um tema muito recente, um tema novo para todos nós, que é o emprego da tecnologia robótica no laboratório de hemodinâmica, especificamente na intervenção coronária percutânea. Nesse webinar, nós vamos ter a possibilidade de escutá-lo em português ou em espanhol. Então, façam sua opção. Nós temos a opção para a tradução simultânea para as duas línguas. Vocês podem fazer as suas opções. Evidentemente, nós, brasileiros, vamos falar aqui em nosso português e os nossos painelistas vão utilizar a sua língua nativa, que é o espanhol. Então, fiquem à vontade. Eu gostaria também, inicialmente, eu não posso deixar de agradecer a patrocinadora desse webinar, que é a Siemens. Agradecer ao Caruso por todo o seu empenho na realização, o Ricardo Caruso, no empenho na realização desse webinar. Então, muito obrigado nessa parceria com a SOLACE. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, também inicialmente, é que todas as palestras, todo o webinar vai ser gravado. Então, alguém que não teve a oportunidade ou que quiser rever algum tópico, pode procurar na nossa página da web da SOLACE ou nas redes sociais da SOLACE, que estará à disposição para ser revisto esse webinar quando for possível, quando for necessário. Estará à disposição de vocês. Tudo vai ser gravado, tá bom? Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Outra coisa importante, nós temos o nosso chat, é um assunto importante, um assunto praticamente que nós vamos ter contato, muitos de nós, pela primeira vez. Então, sintam-se completamente à vontade. Aproveitem essa oportunidade para fazer suas perguntas, seus questionamentos, para o conhecimento desta nova tecnologia. Tá? Então, fique à vontade no nosso chat. Após cada apresentação, nós vamos parar um pouco para fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Então, fique à vontade e eu, na medida do possível, vou colocando a pergunta que vocês forem fazendo para o chat. Com relação ao assunto propriamente dito, é uma tecnologia que vem desde a década do século passado, da década de 80, 90, né? Mas ela se tornou uma tecnologia mais utilizada na prática diária realmente nesses anos 2000, principalmente com as cirurgias de próstata, né? A utilização do robô nessas cirurgias de próstata, ela vem se tornando cada vez mais, mostrando-se sua efetividade, sua eficácia, sua segurança na realização dessas cirurgias. Também vem sendo empregada muito nas cirurgias de gastrointestinais, são números que têm aumentado bastante. Eu aqui tentei captar, 1 em cada 4 hospitais nos Estados Unidos possuem a tecnologia robótica. Isso é um dado muito interessante. E nós temos mais de 500 mil procedimentos realizados. Isso foi uma pesquisa que eu realizei, depois os nossos amigos que vão, nossos colegas que vão participar, podem confirmar, são mais de 500 mil procedimentos realizados no mundo. Então, eu acredito que é uma tecnologia que veio realmente para ficar, que veio para ainda aperfeiçoar ainda mais os nossos resultados, e ela gradativamente, eu acho que deve ser incorporada também na cardiologia intervencionista. Mas isso, nós vamos aí ter esse conhecimento com nossos colegas. Outro dado importante, que nos Estados Unidos é a primeira opção de tratamento para esterectomia e prostatectomia, é a cirurgia robótica. Bom, então, isso eu gostaria de iniciar falando desses aspectos importantes e já gostaria também de iniciar esse webinar propriamente dito, passando então para a primeira palestra, que é de angioplastia robótica, descrição da tecnologia pelo Dr. Mariani, Dr. José Mariani Júnior, que é cardiologista intervencionista do Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo, e também do INCOR, Instituto do Coração,
e coordenador do Serviço de Cardiologia Intervencionista da Santa Casa, aqui de São Paulo. É um intervencionista de grande experiência, nosso amigo que tem participado em vários eventos, inclusive conosco na Beneficência Portuguesa. Doutor Mariano, é sempre um prazer muito grande ter a sua presença nos nossos eventos, tê-lo conosco, por todo o seu conhecimento, por todo o seu prestígio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e fique à vontade aí para falar sobre essa tecnologia nova. Muito obrigado. Doutor Mangione, muito obrigado pelas palavras, boa noite a todos. Eu preciso iniciar isso dando os parabéns pelo sucesso que tem sido os webinários da Solace. Então, para nós é um privilégio poder participar também desses webinários. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos. E poder falar dessa tecnologia é muito empolgante para nós, nós temos trabalhado com ela há um ano, e os senhores terão oportunidade agora, nesta próxima hora, de conhecer um pouco mais acerca desta tecnologia, que é a angioplastia robótica. Eu estou compartilhando a minha tela e acho que os senhores já estão vendo a minha apresentação, certo? Ok. Perfeito, então, tá. perfeito. Ok. Então me coube discutir um pouco sobre a descrição da tecnologia da angioplastia robótica. Eu não tenho nenhum conflito de interesses acerca dessa apresentação, e para a gente poder entender por que é que chegou a angioplastia robótica, por que ela foi desenvolvida, nós vamos dar um passo para trás para poder entender um pouquinho dos primórdios dessa tecnologia. Desde que foi feita a primeira angioplastia, com a colocação do stent, o primeiro implante de stent, a gente observa um avanço tremendo no que diz respeito aos devices com os quais nós trabalhamos diariamente. Catéteres, stents, balões e etc. Um avanço tremendo no que diz respeito à farmacoterapia. Começamos com dupla antiagregação plaquetária, agora estamos descalonando os antiagregantes plaquetários. Mas, especificamente, a maneira pela qual fazemos a intervenção, ela não mudou em nada. Nós ficamos em pé, carregando um avental de chumbo de 4, 5 quilos, ao lado da fonte emissora de raio-x, e hoje nos deparamos com procedimentos cada vez mais complexos, cada vez mais demorados, de tal maneira que nós ficamos submetidos a um ambiente que, na dependência do tempo de exposição ao raio-x e avental, e o peso do avental de chumbo, a gente pode dizer que existe ali, o nosso ambiente de trabalho ele é um ambiente propício a alguns tipos específicos de injúrias e lesões. Com o objetivo de tentar retirar o cardiologista intervencionista deste ambiente de exposição à radiação e de avental de chumbo, nos anos 2000, se desenvolveu, através da empresa israelense, desenvolveu o primeiro sistema que se pode chamar de sistema de angioplastia robótica, que foi o sistema Remote Navigation System, que tinha basicamente um console, um único cockpit, um braço robótico onde se conectava o catéter guia, e através desse cockpit ele levava balão, stent, ou ele levava corda guia, e apenas isso. Esse sistema nasce no ano 2000, que é a data exatamente da quarta revolução industrial, que é tida hoje como o aparecimento da inteligência artificial. Então, de lá para cá, diversas tecnologias de software foi aperfeiçoado e tecnologias de inteligência artificial e machine learning foram introduzidas, que deram, então, que resultaram no aparecimento e no desenvolvimento do que hoje a gente pode considerar a terceira geração do sistema robótico disponível. Esse sistema é o CorPet, ele é chamado hoje CorPet GearX, da empresa Siemens Corindus. E esse sistema ele é constituído basicamente de dois componentes. Um dos componentes é o braço robótico fixo à mesa de cinecoronariografia. Este braço robótico tem na sua extremidade um compartimento onde é acoplado um cassete. Esse cassete é um dos sistemas
dos insumos que são estéreis e que a cada procedimento precisam ser trocados. Esse cassete, os senhores terão oportunidade de ver a manipulação dele. Esse cassete ele é aberto. Dentro desse cassete é alimentado com a corda guia 014, com o balão ou com o stent. A extremidade deste cassete é conectada ao catéter guia do paciente. Portanto, nós precisamos fazer a punção vascular, qualquer acesso, obviamente, fazer a cateterização seletiva com catéter guia da coronária que será submetida à intervenção. E uma vez feito isso, a gente se retira da sala e esse sistema ele é preparado, ele é montado por aqueles que nós chamamos de super users, que podem ser enfermeiros, biomédicos, que foram treinados para a manipulação desse sistema. Então, essa extremidade ela é conectada ao catéter guia e todo este conjunto ele é conectado a um cabo, por cabo, que tem um tamanho regular habitual de 30 metros, e este cabo e este conjunto, então, através dessa conexão regular desse cabo, é conectado a um cockpit. Neste cockpit, ele pode estar situado dentro da sala de hemodinâmica ou fora da sala de hemodinâmica. Esse cockpit ele tem um vidro com proteção de equivalente plumbífero, tem os monitores e o console que faz exatamente, executa os movimentos, ele é constituído por 3 joysticks. Este joystick faz a conexão, o comando da movimentação do catéter guia, e esse catéter guia pode ser avançado por uma distância máxima de 100 milímetros. Este comando, este joystick no centro, ele faz o comando, a manipulação, o avanço e a retração da corda guia 0014. Esse é um sistema compatível apenas com os sistemas que são compatíveis com 0.014. E essa retração e avanço ele é feito em velocidade máxima de 12 milímetros por segundo. E o terceiro joystick, ele é um joystick que faz o comando do avanço e retração, ou do balão, ou do stent, um de cada vez, também com uma velocidade máxima de 12 milímetros por segundo. De tal maneira que, após a cateterização seletiva, a obtenção do acesso vascular e cateterização seletiva, o cardiologista intervencionista se retira da sala ou se retira do lado da mesa do paciente, senta neste cockpit com proteção plumbífera, que pode estar dentro da sala de hemodinâmica, ou então esse cockpit fora, ele se retira da sala de hemodinâmica e fica sentado confortavelmente manipulando esses sistemas, que são a corda guia, o balão, o stent, que são alimentados nesse cassete pelos super users. Esse sistema ele é compatível com qualquer sistema de aquisição de raio-x, e existem atualmente no mundo todo aproximadamente 90 sistemas de angioplastia robótica da Corpet, GearX, aproximadamente 70 deles nos Estados Unidos, 20 deles ao redor do mundo todo, e nós aqui no Hospital Albert Einstein temos o privilégio, desde junho de 2019, de sermos o primeiro sistema de angioplastia robótica, não só da América Latina, não só do Brasil, da América Latina, como também do Hemisfério Sul. No nosso caso, o nosso sistema foi montado fora da sala de hemodinâmica, fora da sala de cardiologia intervencionista, onde temos um monitor que a gente tem o controle das imagens, temos uma câmera que filma dentro da sala, onde a gente observa absolutamente todos os movimentos que acontecem lá dentro. Uma vez o sistema alimentado, a gente faz a manipulação do catéter guia, a manipulação da corda guia, a manipulação do balão ou do stent, um de cada vez, e temos os comandos de controle, o contato com o interior da sala e os comandos de controle do raio-x ao nosso alcance. De tal maneira que, após a obtenção do acesso vascular e cateterização seletiva, todo o restante da intervenção é feito fora, no nosso caso, fora da sala de hemodinâmica, confortavelmente sentados. Nós temos algumas evidências para a utilização desta. A primeira delas é esse trabalho que mostrou, o Cora PCI, que mostrou 98%
99% de sucesso clínico em complexos, comparável com, no que diz respeito, inclusive, a tempo com angioplastia manual. O fato de estarmos, a imensa maioria do fora, distante da fonte de raio-x, esse trabalho, Precise Trial, demonstrou 95% de radiação de exposição ao cardiologista intervencionista. Recentemente, agora em 2020, foi publicado um trabalho no Circulation que também mostrou uma redução de 20% da radiação também para o paciente. Então, realmente é uma tecnologia que conseguiu atingir, possibilitando a gente fora da sala, conseguiu, então, reduzir a radiação, a nossa exposição à radiação em 95%, reduzindo, então, a chance dos cânceres relacionados à exposição radiológica do lado esquerdo do cérebro, melanoma, catarata e aterosclerose subclínica. O fato de podermos fazer esses procedimentos consecutivos, procedimentos longos, procedimentos complexos, sentado confortavelmente, sem o peso do avental de chumbo, tem um potencial tremendo de reduzir as injúrias ortopédicas. Nós temos a capacidade de manipular, colocar estentes e balões com precisão robótica, submilimétrica, exatamente onde a gente quer. Então, nós, quando fazendo uma intervenção, a gente fala, puxa o estente 1 milímetro, empurra o balão 1 milímetro, nós aprendemos com o robô que nós não temos a capacidade, esta capacidade manual, 1 milímetro que o robô faz é quase que imperceptível aos nossos olhos. Então, eu preciso posicionar um estente no ósteo, por exemplo, de um ramo lateral, essa tecnologia no ósteo da coronária direita, no ósteo de um ramo lateral, esta precisão submilimétrica ela é absolutamente fantástica. E como os trabalhos mostraram, tem exatamente a mesma eficácia do que a intervenção manual. Essa tecnologia recebeu o FDA em 2016 para utilização em intervenções periféricas, desde que sejam essas intervenções compatíveis com material 0.014. Em novembro de 2019, pela primeira vez no Canadá, foi feita uma intervenção para tratamento de AVC assistida por robô. Foi pela primeira vez que foi realizada essa tecnologia. Então, ela tem ganho também um espaço tremendo, não só no território coronariano, mas também no território vascular periférico e agora no território carotídeo. Mas mais do que isso, no final de 2019, estamos completando um ano agora, pela primeira vez no mundo, o nosso colega cardiologista intervencionista da Índia, o Dr. Patel, realizou a primeira teleintervenção. Ele estava com um sistema robótico, foi criada uma tecnologia apropriada e dedicada apenas para este procedimento, e ele estava a 20 milhas, cerca de 32 quilômetros, num templo, e o grupo dele estava num hospital, e pela primeira vez ele fez uma série consecutiva de 5 casos de intervenção a 30 quilômetros à distância. E ele, então, pavimentou, abriu o caminho para uma série de possibilidades futuras que a gente espera que num futuro muito próximo, que é, então, a regularização tanto da tecnologia, se faz necessário tecnologia 5G, se faz necessário um software dedicado a esta intervenção remota, mas a gente espera que isso aconteça com brevidade para que a gente possa aplicar esta tecnologia, aplicar a teleintervenção robótica. Isso vai nos permitir teleinteratividade robótica. Então, eu estou aqui em São Paulo, o outro colega está na Índia, o outro colega está nos Estados Unidos, outro colega está num outro centro na América Latina. A gente vai poder atuar de maneira conjunta no mesmo caso, à distância, roboticamente. Quem sabe começarmos a fazer teleproctoring, telementoring também robótico, usando esta tecnologia. E a gente aguarda muito uma série de automações que estão sendo aplicadas no software, nesse software atual, o Corpet GRX, que vai nos ajudar, por exemplo, a fazer tratamento de angioplastias de oclusão coronariana crônica. Hoje existe um sistema de segurança muito poderoso, muito eficaz, que atua na nossa manipulação da corda guia 014,
onde quando essa corda guia toca a parede do vaso, essa corda guia está fazendo um falso trajeto, essa corda guia está no leito distal da coronária, e a gente força um pouco mais com o joystick, esse sistema interrompe a manipulação da corda guia, de tal maneira que é um procedimento extremamente seguro para ser feito. Em todos os trials, os relatos de casos, a gente não teve nenhum caso de perfuração descrita pelo robô, de dissecção realizada pela corda guia durante a manipulação pelo robô. Um dos sistemas que está em teste, a gente espera que chegue logo, é um sistema que interrompe esta segurança e que aplica uma série de mecanismos de manipulação da corda guia que possibilitarão essa corda guia cruzar ou tentar cruzar uma oclusão coronariana crônica e uma série de outros processos em desenvolvimento que a gente espera que chegue logo para que a gente possa interagir roboticamente através utilizando essa tecnologia e esse sistema. De tal maneira que eu finalizo dizendo que os senhores terão oportunidade de ver casos e ver o caso filmado e conhecer melhor cada uma dessas etapas, mas a tecnologia angioplastia assistida por robô, ela aumenta demasiadamente a segurança para o cardiologista intervencionista, e é espetacular quando a gente termina, doutor Mangione, aquela série de 3, 4 casos de intervenções complexas que a gente fica em pé. Quando a gente faz isso roboticamente, parece que nós estamos começando o nosso dia no final do dia. Para o paciente, isso é espetacular, porque também se mostra uma redução de pelo menos 20% da radiação que o paciente recebe, e hoje, novamente, em procedimentos longos, complexos, isso faz diferença. E a teleintervenção robótica tem um potencial tremendo, não só de possibilitar o telementoring, o teleproctoring, a teleinteratividade robótica, mas também de reduzir custo e aumentar o acesso global ao tratamento da doença coronariana, possibilitando que cardiologistas intervencionistas estejam interagindo e realizando procedimentos fora do seu centro de origem e, obviamente, seguindo cada uma das regras locais. Eu agradeço muito a oportunidade desses minutos de iniciar a apresentação dessa tecnologia. A gente gostaria de ficar aqui falando muito mais, mas os senhores terão a oportunidade de, tanto com o doutor Adriano quanto com o doutor Pedro Lemos, de interagir e conhecer um pouco melhor, quase que em vivo, quase que em loco, através das filmagens dessa tecnologia. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Mangione, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela Solace, da gente poder estar aqui apresentando isso que tem nos empolgado realmente muito nesse último ano. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mariani. Excelente apresentação, muito didática, objetiva. E eu gostaria, nesse momento, de apresentar os nossos dois panelistas muito experientes. Eu vou tentar aqui falar de uma maneira mais cadenciada, para haver tempo para a tradução. É o nosso amigo, o Dr. Gabriel Maluenda, que é diretor do Laboratório de Intervenção do Hospital São Borja de Ajarán, do Chile, e também é professor da Universidade do Chile e tem uma posição de muito destaque, eu gostaria de citar, dentro da Solace, porque o doutor Gabriel Maluenda está fazendo um trabalho excelente no ProEducar. Ele é diretor do ProEducar da Solace, que é justamente o setor que faz a formação de novos intervencionistas. E esse ano, o Dr. Maluenda, junto com a sua equipe, iniciou um programa online de formação dos intervencionistas, para a formação dos intervencionistas latino-americanos. E isto tende a se desenvolver com o decorrer do tempo. No próximo ano, nós queremos, inclusive, aumentar ainda mais a amplitude desse excelente programa que está sendo desenvolvido pelo Dr. Maluenda e sua equipe. Eu gostaria também, não poderia deixar de apresentar o Dr. Igar Pinha Reina, que é cardiologista intervencionista do Instituto Nacional de Cardiologia do México e é o atual presidente da Sociedade de Cardiologia Intervencionista Mexicana. É uma pessoa que também tem uma grande experiência. Então, antes de
O doutor Mariani e o doutor Adriano têm um outro compromisso, um outro webinar, são pessoas muito requisitadas, mas eu gostaria de deixar aqui 2, 3 minutos para uma pergunta, para um comentário do doutor Igal ou do doutor Maluenda a respeito da apresentação do doutor Mariani. Por favor, fiquem à vontade, doutor Igal, doutor Maluenda, se tiverem algum comentário para ser feito. Gabriel. Doctor Mariani, muchas gracias. Doctor Mariani, excelente presentación. Me encantaría saber dos detalles que todavía no logro entender. ¿El catéter guía es factible de rotarlo? Porque entendí que puede hacer movimientos adelante y atrás, pero muchas veces necesitamos rotar en un sentido y otro para mejorar enganche, en fin. Y también me gustaría saber cómo hacen la inyección. ¿Es factible de inyectar con assist device o tiene que alguien asistirlo para las inyecciones? Se puede comentar esos dos puntos. Gracias. Ótimo, muito obrigado, Maluenda, pelas perguntas. É um privilégio tê-lo aqui junto com o Igal. Estamos aprendendo juntos e veja, sim, o catéter guia é possível rodá-lo. Conseguimos rodar 90 graus para um lado, 90 graus para o outro lado. Então, é claro que apesar da manipulação total, tanto para frente quanto para trás do catéter guia ser de 100 milímetros, esse catéter já estará cateterizado, o catéter guia já estará, a coronária já estará cateterizada seletivamente pelo catéter guia. Então, não se faz necessário um movimento tão amplo, obviamente, mas sim, muitas vezes a gente precisa recuar, às vezes a gente perde a pega e eu consigo recateterizar, fazendo inclusive a combinação dos movimentos, tanto laterais, quanto para frente, quanto para trás. No que diz respeito à injeção de contraste, é um procedimento absolutamente regular, como todos os outros. A diferença é que a movimentação da corda guia, do balão ou do stent está sendo feito pelo cardiologista intervencionista que está sentado confortavelmente fora da sala de cardiologia intervencionista e assim, e da mesma forma se faz as injeções de contraste, que podem ser feitas de maneira manual e podem ser feitas através da bomba injetora dedicada específica a isso, no caso da Assist. Doutor Igal, algum comentário? Sí, agradezco la presentación y yo diría que tengo una amplia experiencia en angiografía coronaria. Así de lejos estamos de una tecnología tan novedosa como el intervencionismo robótico. Mi pregunta es, lo más cercano que tenemos a interaccionar con un elemento intermedio entre nosotros y el paciente es el dispositivo Assist, donde nosotros graduamos, tenemos una percepción de sensibilidad con la perilla. ¿Existe alguna manera de trasladar la ausencia de sensibilidad a una percepción de fuerza, distancia, que uno pueda entrenar al braço robótico? Essa é uma pergunta espetacular. E veja só, a perda Todos nós lidamos aqui com colegas de treinamento em cardiologia intervencionista. E muitas vezes, eu não tenho dúvida que a percepção da manipulação da corda guia, do balão e do stent, a nossa percepção manual, ela é importante. Mas talvez a gente não dê tanta atenção, e agora eu estou observando isso, que nós temos também uma percepção visual que é muito importante, porque às vezes você está ao lado do jovem intervencionista que está em treinamento, você está fora da sala, você vê e fala, opa, para a corda guia que tem alguma coisa que está errado. Então, a nossa percepção visual, obviamente, ela continua e nos ajuda muito, e a ausência da percepção, desta percepção manual da manipulação da corda guia, ela é sobreposta por alguns recursos que o sistema robótico tem, de machine learning e inteligência artificial, e de automação, que já foram imbuídos nisso, e de segurança, que fazem com que realmente a manipulação fique muito simples
e a curva de aprendizado para a operacionalidade dessa tecnologia, para quem é já cardiologista intervencionista, ela é de poucas horas. Então, isso é muito simples. O acionamento do contraste pela bomba injetora, ela tem que ser feita exatamente como é feito regularmente, por um operador que esteja dentro da sala, no caso os super users, ou se você tem uma extensão dela, você o faz fora da sala, junto com todos os outros comandos. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, nós estamos aí com o tempo, já um limite de tempo. Sim. Doutor Mariani, muito obrigado. Quando for necessário a sua saída, fique à vontade. Muito obrigado. Tá bom, eu sei dos seus compromissos. Já passo, então, direto para o doutor Cacheta, que está com o mesmo problema. Doutor Adriano Cacheta, já está escrito aí no seu slide, também é cardiologista intervencionista do Hospital Albert Einstein e chefe do setor de cardiologia intervencionista da Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Doutor Adriano, por favor, fique à vontade para os seus comentários sobre a angioplastia robótica em casos complexos. É um prazer tê-lo conosco. Destravar seu microfone, por favor. Pronto, estão me ouvindo bem? Muito bem, Adriano, muito bem. Então, primeiramente, Mangione, muito obrigado pelas gentis palavras e muito boa noite a todos. Gostaria também de agradecer a Solace pelo convite gentil a esse simpósio e parabenizá-los pelos eventos que têm sido realizados com um total sucesso de audiência. Então, eu queria parabenizá-los e agradecê-los pelo gentil convite. A minha tarefa hoje, então, é mostrar um pequeno pupurri de casos que nós fizemos no último ano, aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, que é onde a gente fez todos os casos de angioplastia coronária aqui em São Paulo. Então, serei evidentemente muito breve para que a gente possa discutir isso nos próximos 10, 12 minutos. Então, esse primeiro caso é um paciente de 52 anos de idade, hipertenso, fumante, com história familiar para doença arterial coronária. E apresentou na emergência com quadro de infarto agudo miocárdico sem supra do segmento ST, com troponina bastante elevada, mas com função ventricular normal. Então, nesse caso, a cateterização da artéria coronária esquerda foi feita por via radial, manual, evidentemente, e após a cateterização e a injeção coronariana, todo o resto do procedimento foi feito de maneira robótica, né, onde o operador saiu da sala, como vocês viram na apresentação do Mariani, e fez a progressão do fio guia, do balão, do stent, totalmente através do braço robótico. Então, que nós vemos uma artéria circunflexa, lesão seguramente culpada, uma lesão grave, uma certa tortuosidade, mas evidentemente não é uma lesão muito complexa nesse caso. Esse caso é importante para mostrar. Nós passamos o fio guia com um braço robótico e aqui nós implantamos o stent direto nessa lesão, fazendo previamente uma medida do comprimento da lesão com o fio guia através do braço robótico. É uma medida bastante precisa que nos trouxe informações a respeito do comprimento exato do stent que deveríamos utilizar. Aqui foi liberado o stent, aqui a pós-dilatação com balão não complacente. E aqui o resultado final dessa angioplastia, uma angioplastia relativamente simples, após a dilatação com balão 3,75, não complacente, um resultado angiográfico ótimo, comprimento da lesão, utilizamos apenas um stent pela medida robótica, um implante angiográfico ótimo, sem nenhum tipo de complicação. Mas esse paciente apresentava também uma lesão na artéria coronária direita. Então, após finalizarmos a angioplastia robótica da circunflexa, o operador entrou em campo novamente, cateterizou a artéria coronária direita e saiu novamente de campo para o controle do console fora da sala. Nesse caso, é uma lesão um pouquinho mais desafiadora, principalmente por causa do take-off da saída da artéria coronária direita, que é um pouquinho para cima. Aqui, o joystick do catéter guia nos ajudou bastante a estabilizar o catéter guia para a angioplastia coronária. E nós vemos aqui uma lesão mais grave proximal, uma lesão no terço médio, ambas graves, mas uma lesão que evidentemente deveria ser coberta da sua porção distal até a sua porção proximal. E mais uma vez, nós
Passamos o fio guia e fizemos o implante do stent direto distal, sem pré-dilatação. Implante do stent direto proximal, fazendo um overlap de aproximadamente 2 milímetros, 2 stents de diâmetro 4. E cobrimos, então, aqui a pós-dilatação com balão não complacente, em toda a sua extensão, tudo feito com o auxílio do robô apenas, nada de ajuda manual durante a angioplastia. E aqui o resultado final desse procedimento, né? E no que diz respeito ao uso do contraste, tempo de fluoroscopia, pelo fato de se tratar de uma lesão multivascular e contando também a cineangiocoronariografia, são resultados, são métricas muito parecidas com a angioplastia manual. Nesse caso, eu trouxe, Mangione, para mostrar fundamentalmente uma lesão simples na coronária esquerda, mas que se tratava de um paciente com doença arterial multivascular. Artéria coronária direita, um pouco mais desafiador, por causa da ascensão do ósseo da coronária direita, uma lesão difusa, implante de stents diretos. Então, um procedimento realizado 100% robótico, sem utilização do crossover para manual, e com resultado, o paciente recebeu alta 24 horas após, e feito de maneira transradial. Esse segundo caso é um paciente de 53 anos de idade, homem também, hipertenso, diabético, dislipidemia e fumante, com história de angioplastia primária, numa artéria marginal da circunflexa, há poucos dias atrás, e atualmente com quadro de angina estável, classe funcional 2, pela Canadian Cardiovascular System, e apresentava uma cintilografia do miocárdio com isquemia na parede anterior. Ele tinha também, na infância, uma história de fechamento cirúrgico de uma comunicação interatrial. Então, ele veio, nós vemos aqui na artéria circunflexa, aqui a artéria coronária esquerda. A cateterização foi feita, evidentemente, como o Mariane explicou, de maneira manual. E após a cateterização da coronária esquerda, o operador sai da sala e tudo é feito de maneira robótica. Nós vemos aqui na marginal um stent previamente implantado, com resultado ótimo, uma lesão muito discreta na CX, não obstrutiva, e uma lesão na descendente anterior, que se aproxima bastante do ósteo, aqui em oblíqua, em PA cranial, uma lesão suboclusiva na descendente anterior, na bifurcação com um pequeno ramo diagonal, eu diria que um diagonal que tem aproximadamente 2 milímetros, e uma lesão que se estende após o ramo septal. Então, uma lesão muito próxima do ósteo, longa, que envolve um ramo diagonal. Então, a estratégia que nós pensamos foi uma estratégia de bifurcação, de proteger o ramo lateral, mas, evidentemente, com a técnica de stent provisional no ramo diagonal, por se tratar de um ramo diagonal de fino calibre, e sem comprometimento no seu ósseo ou porção proximal. Então, nesse caso, nós passamos os 2 fios guias, um por vez, pelo braço robótico, tanto para a descendente anterior quanto para a diagonal, então a passagem dos fios guias pelo braço robótico do robô, feito a pré-dilatação de maneira adequada, e aqui o implante de um stent na porção média da artéria descendente anterior, um stent 2,5 por 30, depois fazendo o overlap, cobrindo o ramo diagonal, até o ósteo da artéria descendente anterior, um outro stent 3,5 por 22. E aqui, de maneira bastante resumida, a pós-dilatação com balão não complacente na descendente anterior, no seu terço médio, no seu terço proximal, bastante pós-dilatação, e aqui a realização do POT em oblíqua anterior direita, todo esse procedimento feito de maneira robótica, sem a necessidade de recruzamento ou cruzamento do fio guia pelo ramo diagonal, ou a realização da otimização proximal do stent com POT em oblíqua anterior direita. Um dado curioso que eu gostaria de mostrar, que é o resultado final, é que o posicionamento do stent no ósteo foi bastante preciso, e aqui o braço robótico eu diria que nos ajudou bastante, porque era uma questão milimétrica de colocar o stent, ou de posicionar o stent um pouco mais distal, um pouco mais proximal, que muitas vezes com posicionamento manual a gente tem alguma dificuldade. Então, como já foi explicado, aqui o posicionamento milimétrico do robô
nos ajudou bastante em posicionar precisamente no OSH da descendente anterior e com resultado excelente, sem comprometer o OSH do ramo do circunflexo. Aqui a última injeção, uma PA cranial, mais uma vez. Então, mostrando uma angioplastia coronária de bifurcação, uma técnica provisional, mas o fio guia sendo posicionado no ramo diagonal e no ramo principal pelo braço robótico, a pré-dilatação, o implante do stent, o overlap, a técnica de pote e o posicionamento no OSH descendente anterior, feito totalmente de maneira robótica, sem nenhum crossover para a angioplastia manual. Então, esse caso ilustra mais uma vez, eu diria com um caso de complexidade moderada, mas que é possível sim a realização de angioplastia em paciente com lesão medianamente complexa, mas o posicionamento no OSH da descendente anterior de maneira bastante precisa. O último caso, então, trata-se de um paciente de 59 anos de idade, masculino, hipertenso, portador de diabetes, dislipidemia e ex-fumante. Ele teve uma história de um infarto sem supradesnivelamento do segmento ST na artéria coronária direita, há 10 dias atrás da atual internação, que foi tratada por angioplastia, com 2 stents com sucesso, e atualmente ele veio para uma angioplastia estagiada da artéria descendente anterior e ou circunflexa. Então, essa é a angiografia. Então, após a realização da cateterização da artéria coronária esquerda, todos os procedimentos por via radial, nós observamos uma complexidade um pouco mais elevada. Então, nós observamos aqui uma lesão na artéria circunflexa, em direção a esse grande ramo marginal, também uma lesão na artéria descendente anterior, de maneira difusa, envolvendo o ósteo, um pouquinho da porção distal do tronco até a porção distal da descendente anterior. Então, essa sim é uma angioplastia bastante complexa do ponto de vista anatômico e que, de maneira bastante resumida, nós realizamos ultrassom na descendente anterior, no tronco e na CX, e a estratégia que nós adotamos para esse procedimento, baseado na angiografia e no ultrassom intracoronário, é que nós deveríamos cobrir o tronco da coronária esquerda não protegido. E assim foi feito. Então, nós passamos os 2 fios guias com o braço robótico para descendente anterior, para circunflexa. Após a pré-dilatação, o posicionamento do stent na artéria circunflexa, sem envolver o ósteo, a liberação do stent na artéria circunflexa. Agora, eu posicionei um stent da artéria circunflexa em direção ao tronco da coronária esquerda, de maneira robótica também, com fio guia ainda posicionado a descendente anterior. De maneira bastante resumida, para não incomodá-los, mas foi recruzado o fio guia na descendente anterior, foram feitos implantes de 3 stents na descendente anterior, uma técnica de kissing balloon e uma técnica de pote, e utilizado uma técnica de culotte, nesse caso, para o tratamento do tronco da coronária esquerda não protegido, em direção a CX e em direção à descendente anterior. Então, mostrando que, mesmo lesões mais complexas, como nesse caso, lesão de tronco não protegido, utilizando uma técnica complexa, que é uma técnica de culotte, com 3 stents na descendente anterior em direção ao tronco, 2 stents no tronco em direção a CX, é factível, sim, todos os passos serem realizados com o recruzamento do fio guia, a realização do kissing balloon e o pote com um procedimento 100% robótico nesse caso. E aqui o resultado final, mostrando então o implante de 3 stents na descendente anterior. Foi um procedimento evidentemente um pouco mais demorado que o habitual, como seria também de forma manual. O tronco agora sem lesões. No oblíquo anterior direita, mais uma vez, então nós temos um stent do tronco em direção a CX e marginal, e 3 stents do tronco em direção à descendente anterior, utilizando a técnica de culotte com kissing final e técnica de pote 100% angioplastia robótica. Então, aqui a gente tem um stent do tronco em direção ao CX proximal, um segundo stent em direção da CX em direção ao marginal, um terceiro stent na descendente anterior distal médio, um quarto stent médio na DA e um quinto stent na descendente anterior em direção ao tronco, utilizando a técnica de culotte. Nós realizamos ultrassom intracoronário pós-procedimento, que nós temos uma área luminal mínima, o stent bastante expandida, as hastes bem apostas, uma área luminal mínima acima de 10 milímetros quadrados, com certeza, no corpo do tronco.
aqui a região da bifurcação da carina da descendente anterior e da circunflexa, mostrando uma ótima expansão do ósseo da DA. E aqui o ultrassom passado agora na CX em direção ao tronco, também uma boa extensão, uma boa expansão da CX, a carina descendente anterior, e aqui a projeção proximal da CX, mostrando então um implante ótimo dessa lesão complexa pela angioplastia robótica, tanto angiograficamente quanto pelo ultrassom. Então, eu queria agradecer mais uma vez, de maneira resumida, mostrar que a angioplastia complexa, como a angioplastia coronária robótica, é possível e factível em lesões mais complexas, lesões simples, pacientes multiarteriais, bifurcação, incluindo lesão de tronco não protegido com técnica de 2 stents ou 5 stents nesse caso, utilizando a técnica de culotte com resultado angiográfico bastante satisfatório. Muito obrigado pela atenção. Obrigado você, Caixeta, foi um prazer, excelente apresentação também, e tinha algumas perguntas que você já respondeu durante a sua apresentação, se esse tipo de angioplastia complexa, com técnicas de bifurcação, culotte, Dica Crush, que seria possível realizar com a tecnologia robótica, e você demonstrou muito bem que é possível. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar é essa possibilidade de um posicionamento milimétrico, que às vezes nós temos muita necessidade de fazê-lo manualmente, mas muitas vezes se torna difícil. A gente empurra um pouco, passa do ponto, puxa. Então, com a tecnologia robótica, com essa precisão milimétrica, é muito importante nesse tipo de situação, onde a gente precisa esse tipo de precisão. Eu não vou tomar mais o seu tempo, eu sei que você tem uma outra obrigação, um outro compromisso. Eu gostaria só de agradecê-lo muito, Adriano. Foi excelente a apresentação. Aprendemos muito com você nessa noite. Muito obrigado pela apresentação e fique à vontade. Uma boa noite para você. Muito obrigado. Então, nós vamos continuar o nosso webinar. Então, agora é a terceira apresentação, que será também do meu amigo, Dr. Pedro Lemos, que é diretor médico do Centro de Medicina Intervencionista do Hospital Albert Einstein, israelita Albert Einstein, e é professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Dr. Pedro Lemos vai nos mostrar um caso filmado com a demonstração de toda a tecnologia robótica na nossa prática diária. Por favor, doutor Pedro, fique à vontade. Um prazer muito grande, realmente, tê-lo conosco. Eu só queria avisar a todos que estamos com mais de 1000 inscritos nesse webinar. Um sucesso muito grande com esse tema que está sendo apresentado hoje. Doutor Pedro, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Mangione, meu amigo. É um prazer grande estar aqui hoje, dividindo a experiência da gente com todos. Maluenda, boa noite, meu amigo Reina, muito obrigado também pelo convite, por estarem no México, logo estaremos juntos lá. Eu vou apresentar um caso, Mangione, que foi o caso que nós fizemos terça-feira. Não é um caso tão complexo quanto esses que o Adriano fez, o que eu acho até bom, porque vai demonstrar o funcionamento do robô, mas ele não foi um caso menos complexo, escolhido propositadamente, foi simplesmente o último caso que fizemos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Todos podem ver? Conseguem ver? Perfeito, Pedro. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Ótimo. E consegue ver o meu mouse também, Mangione? O mouse não. Conseguimos. Perfeito. Conseguimos. Ótimo. Então, é um paciente de 57 anos que foi admitido com infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. Fez a primeira fase do tratamento, a lesão culpada era na coronária esquerda, e ele retornou anteontem para nós tratarmos a coronária direita, que já tinha sido programada, e aí nessa hora ele entrou no nosso programa de angioplastia robótica. A lesão era essa, uma lesão anular na coronária esquerda, aqui vista em oblíqua esquerda, na coronária direita, perdão, aqui vista em oblíqua esquerda. Eu estou mostrando a foto parada da coronária, que é mais fácil de apreciar, e em oblíqua
direita, nós vemos aqui essa mesma lesão. E essa era a nossa lesão-alvo, né? Então, como a Mariane já exemplificou muito bem, e o Adriano colocou para nós, o braço robótico, ele é colocado, ele já é pré-montado ao lado da cama do paciente, e ele se comunica com o cockpit, que eu já vou mostrar daqui a pouco, com o cockpit que é colocado fora do laboratório de hemodinâmica. O braço robótico ele é envolvido com uma capa estéreo, especificamente manufaturada para isto, e em cima dessa capa estéreo se acopla o cassete, assim que nós chamamos, o cassete, que é a parte estéreo, que vai fazer a manipulação dos catéteres, das cordas guias e do catéter guia. Então, uma parte muito importante do entendimento da angioplastia robótica, Mangione, e aí ela se difere bastante de cirurgias robóticas, é que a angioplastia robótica ela é feita com os mesmos materiais que nós utilizamos para fazer a angioplastia manual. São os mesmos catéteres guias, os mesmos balões, as mesmas cordas guias. Isso é diferente da cirurgia robótica, porque na cirurgia robótica as pinças, o bisturi, o porta-agulhas são instrumentais diferentes do instrumental da cirurgia a céu aberto ou mesmo da cirurgia laparoscópica. De tal maneira que quando nós estamos fazendo uma cirurgia robótica e precisamos converter para uma cirurgia manual, nós precisamos realmente mudar completamente a nossa abordagem. Na angioplastia robótica, então na cirurgia robótica, outras cirurgias, né? Na angioplastia robótica não é assim. Então nós podemos usar um pouco do robô, fazermos manual, voltarmos para o robô, fazermos um pouco manual e não mudarmos em absolutamente nenhum cenário intervencionista, porque o instrumental é absolutamente o mesmo. Então o que nós vemos aqui é o braço robótico, que vai se conectar com um catéter guia, o mesmo catéter guia que utilizamos para a angioplastia manual. A via de acesso também. As vias de acesso também são as mesmas. Radial direita ou radial esquerda, ulnar, para quem trabalha com ulnar também é possível, femoral direita ou femoral esquerda. Nesse caso aqui, nós estávamos fazendo esse caso pela femoral direita. Esse paciente tinha feito a primeira abordagem pela radial direita, e a radial direita, nesse momento, não estava tão boa, então fizemos pela femoral. E aqui, desculpe, mexi aqui, eu vou voltar. E aqui o que nós vemos, vou adiantar um pouquinho, aqui o que nós vemos é o robô se conectando, desculpe, eu mexi no mouse aqui sem querer. Então aqui o que nós vemos é o robô se comunicando com o catéter guia, que aqui nesse caso era um JR6F, catéter guia JR6F habitual, o mesmo catéter guia que nós utilizamos. Então o cassete estéreo acoplado ao robô é colocado pelo auxiliar em contato com o catéter guia, e a partir desse momento, através do cassete, é inserido a corda guia, é inserida os dispositivos de dilatação. Aqui, então, a corda guia já está inserida, e o que nós vemos é o operador fora do laboratório de hemodinâmica, com contato visual, e também com contato através das câmeras que nós temos colocadas no laboratório de hemodinâmica. Então, nós temos acesso amplo e total ao ambiente intervencionista. Nós estamos colocados fora do laboratório de hemodinâmica, sentado no cockpit. Nesse joystick verde, nós temos acesso ao comando que controla o catéter guia, em movimentos de entrada e saída, rotação horária e rotação anti-horária. Na manopla do meio, no joystick do meio, nós temos acesso à corda guia,
E aqui os movimentos da corda guia são muito amplos, tão amplos quanto se fosse manual, para frente, para trás, rodar, horário ou anti-horário. Existe uma funcionalidade muito interessante, e é o único sistema de automação que hoje é disponível, há outros por vir, em que você consegue dizer para o robô, para quando a corda guia retornar, ele rodar 100 graus, 104 graus, de tal maneira que ela nunca vai para a mesma região. Isso pode ser feito automaticamente. É um dispositivo que se aperta aqui. E essa terceira manopla, ela não tem movimentos de rotação, porque é a manopla de entrada e saída dos balões e dos stents. Então, aqui o que nós vamos ver é a continuação da manipulação da corda guia. Então, eu estou avançando, esse sou eu fazendo esse caso, estou avançando a corda guia, nós temos acesso pelo microfone habitual do laboratório de hemodinâmica à comunicação oral, podemos falar com quem está lá dentro. A corda guia é avançada, essa era uma manipulação pouco difícil, né? Pouco complexa, então a corda guia foi gentilmente avançada, sem necessidade de grandes manipulações. Veja que aqui no joystick nós temos contato visual, porque eu consigo enxergar pelo vidro o que está acontecendo lá dentro, mas eu também tenho acesso auditivo, porque tenho o alto-falante, e tenho acesso também pelas câmeras que estão colocadas aqui na nossa frente. Então eu tenho a angiografia e tenho também a câmera. Não está filmado, não está mostrando aqui nesse filme, mas embaixo de mim também tem os pedais. Eu tenho ali acesso nos meus pés a radioscopia e a fluoroscopia e a filmagem. Eu é que estou controlando. Pode ser controlado lá fora, mas nós colocamos um pedal sobressalente, um pedal auxiliar que está sendo comandado pelo operador aqui fora. A corda guia está bem colocada. O enfermeiro que está lá dentro faz as injeções, ele foi treinado para isso. E aqui, Mangione, tem uma diferença para os serviços que não utilizam o enfermeiro estéril em sala. O enfermeiro tem que adquirir a habilidade de mexer a mesa e fazer pequenas injeções, ou fazer injeções de coronária. Nosso treinamento com os enfermeiros foi intenso, a curva de aprendizado ela existe, mas rapidamente os enfermeiros conseguem fazer as mesmas movimentações de mesa e de injeção que nós faríamos. Então a corda guia já ultrapassou a lesão. Aqui nós vemos a entrada do balão de pré-dilatação, o acionamento do balão de pré-dilatação naquela manopla, que eu já havia explicado antes. O balão de pré-dilatação é avançado, então aqui todos podem ver na escopia. E aqui nós temos uma outra funcionalidade interessante, é possível que todos possam observar aqui, eu tenho um numeral colocado aqui, então eu sei exatamente, com precisão de décimo de milímetros, o quanto eu avancei ou o quanto eu recuei com corda guia e balão. Então eu consigo medir com muita precisão dimensões, comprimentos. Eu posso colocar, por exemplo, a marca radiopaca do balão no ponto onde eu quero colocar a marca distal do stent e faço o recuo e meço exatamente qual é o comprimento de um ponto a outro, utilizando a quantificação robótica para isso, né? Então, essa é uma ferramenta que tem nos auxiliado bastante, Mangione, porque nós deixamos de somente imaginar o comprimento das lesões e passamos a medir com precisão submilimétrica, né? Aqui você tem 173.2, então eu tenho precisão de décimo de milímetro para medir o comprimento das lesões. Vou continuar aqui. Então aqui eu pedi para o auxiliar insuflar o balão, ele fará exatamente o que nós estamos pedindo e comandando, insuflou a 14 atmosferas, foi feita a pré-dilatação. Veja que aqui você tem visão completa, total e restrita.
ao ambiente intervencionista através da câmera. Eu também estou vendo através do vidro. Eu tenho aqui a fluoroscopia e a aquisição angiográfica, e também tenho na minha frente, nessa tela ampla, as ferramentas quantitativas, como, por exemplo, temos utilizado bastante roadmap coronariano e, eventualmente, outras ferramentas como o Stent Burst e QCA. Temos acesso pleno, total, na nossa frente, ao ambiente intervencionista, como se nós estivéssemos em sala. A diferença é que nós estamos sentados confortavelmente fazendo a manipulação. Depois da pré-dilatação, aqui eu estou fazendo exatamente o que havia dito antes. Zerei o ponto em que eu gostaria de observar, faço o recuo do balão utilizando a marca radiopaca, e aí eu sei exatamente qual é o comprimento da lesão, que aqui nesse caso deu 27,3 milímetros. 27,3 milímetros, utilizamos um stent de 28 milímetros. Então aqui o stent foi inserido no cassete, abre-se a porta, fecha-se a porta, o material está pronto para ser utilizado. E agora vai ser avançado um stent. Esse era um stent de 4 milímetros por 28. O comprimento foi exatamente aquele selecionado pela medida angiografia, pela medida robótica. Eu consigo fazer ajuste fino, me comunico com a enfermagem dentro de sala. Quando imagino que está no local adequado, aqui eu vou parar. Essa é uma ferramenta, para quem ainda não utilizou, é uma ferramenta extremamente útil, né? A Philips, nessa última geração, veio com esse roadmap dinâmico e realmente surpreendente, auxilia muito durante a angioplastia. Eu tenho a impressão que a gente ganha em acurácia e diminui a utilização de contraste, viu, Mangione? Olha, aqui está em vermelho, plotado o roadmap angiográfico, é muito interessante, viu? Muito mesmo. Agora há pouco alguém fez a pergunta sobre a manipulação do catéter guia. Essa manopla verde, ela faz a manipulação, o joystick verde faz a manipulação do catéter guia. Determinada altura eu achei que precisava recuar um pouco o catéter guia para ele ficar mais longe do catéter do sistema de liberação do stent. Assim foi feito. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Recuei o catéter guia para afastá-lo do stent muito facilmente. Não era um caso complexo, mas exemplifica bem a manipulação. Me comunico com o interior da sala. O colega enfermeiro, quando eu imagino que o stent está bem posicionado, peço a ele que insufle o balão de liberação do stent. Assim foi feito, um stent 4 por 28. A gente pede para desinsuflar. Esse é o sistema robótico. O enfermeiro desinsufla o balão, coloca pressão negativa dentro do balão. Retiro o stent ao sistema de liberação, peço para fazer uma injeção. Ali está o resultado depois do implante do stent. Nesse caso específico, eu achei que precisava de uma pós-dilatação. Pós-dilatei com um balão 4,5, que está sendo introduzido aí. E eu acho que todos conseguem perceber o quão suave é o avançar e o retrair dos sistemas que são colocados dentro da coronária. E o motivo disso, Mangione, é que eu consigo travar o robô e deixar a corda guia e catéter guia parados e travados enquanto eu avanço os stents e os balões. Coisa que manualmente é muito difícil nós fazermos. É comum
nós avançarmos os sistemas de stent ou de balão e o catéter recuar, não é? E às vezes temos que juntar 2, 3 mãos para segurar, etc. e tal. Aqui não. Aqui o robô faz isso por nós. Na hora que eu digo para o robô que é para travar o catéter guia não deverá sair da posição. Aqui é feita a pós-dilatação com balão 4,5 ao longo do stent. Vou fazendo a manipulação ali no joystick que comanda o balão. Coloco exatamente onde quero, faz a pós-dilatação e eu tenho acesso a tudo o que está acontecendo. É feita a pós-dilatação. Recuo o balão. Fiz uma outra dilatação ali no meio. Não, estou retirando o balão. Vou retirar o balão todo dentro colocar o balão dentro do catéter guia. Volta o balão para dentro do catéter guia e é feita a injeção final. Esse é o resultado final dessa angioplastia. Uma angioplastia tecnicamente não complexa, Mangione, mas que eu achei até bom que tivesse sido assim. Isso fizemos para fazer a demonstração da funcionalidade do robô e a maneira como nós operamos lá dentro. Hoje o robô, e eu estou quase acabando, Mangione, hoje o robô ele é utilizado aqui no nosso meio como um projeto de pesquisa. Nós não temos aprovação Anvisa para a utilização rotineira do robô, diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, onde o robô já tem FDA e CE Mark para utilização rotineira. Aqui na Anvisa, a última informação que eu tenho é que a Siemens já solicitou e deve ter liberação da Anvisa para uso regular. A expectativa é para o primeiro trimestre do ano que vem. Portanto, daqui a pouco. Hoje, então, nós utilizamos um ambiente de pesquisa mais ou menos restrito, porque tem lá critérios de inclusão e exclusão, mas nós estamos realmente ansiosos para que esse robô chegue para a rotina habitual, para que a gente possa utilizar mais e mais. A curva de aprendizado é uma curva de aprendizado para o intervencionista pequena, viu? Bem pequena. Rapidamente você fica familiar com os dispositivos e com os joysticks. A enfermagem requer uma adaptação um pouco maior. E uma outra situação que nós nos acostumamos é olhar o nosso avental de chumbo pendurado na parede da sala, né? Espero que cada vez mais a gente consiga fazer assim. Eu estou no hospital ainda. Mangione, todos, muito obrigado pela chance e um prazer estar aqui. Eu estou aberto às perguntas. Muito bom, Pedro, muito bom. Nossa coluna agradece muito olhar o avental pendurado aí, principalmente com o passar dos anos. Isso eu posso falar com experiência própria para você. Não diga. Sem dúvida nenhuma. Mas foi brilhante a apresentação. Impressionante, Pedro, como você demonstrou muito bem a precisão e os recursos que essa tecnologia nos proporciona, né? De manter o catéter guia posicionado, a corda guia num avance mais difícil de um catéter balão, de um stent. Então, é um recurso que realmente, manualmente, às vezes é difícil a gente controlar e você consegue isso. E medir milimetricamente realmente o comprimento da lesão, a extensão e tudo para a escolha do stent, do dispositivo que nós vamos utilizar. Eu tenho várias perguntas aqui no chat, várias perguntas. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao Dr. Igar e ao Dr. Maluenda, eu não poderia deixar de atender os participantes aqui. O Dr. Nelson Matos, aqui nosso amigo do Brasil, gostaria de perguntar para você, Pedro, se é possível fazer o kissing balloon. E eu vou emendar uma outra pergunta da doutora Sônia Andréa Berges. Se o braço do robô pode se reesterilizar o braço do robô. Então, essas duas perguntas. Kissing balloon, se é possível, e o braço do robô, se nós podemos reesterilizar. O braço do robô, não há necessidade de esterilizar, porque ele funciona como se fosse parte integrante da mesa de cateterismo.
o que você esteriliza é um envoltório, aquele plástico é estéreo, o plástico é estéreo e o cassete é estéreo também. Esse cassete é de uso único, ele é de elementos plásticos, tem uma fineza de movimento de roldanas ali dentro, então eu tenho a impressão que se reutilizar deve se perder isso daí. Da maneira que existe o cassete, esse é de uso único, e o braço robótico não há necessidade de reutilizar, porque ele passa a fazer parte da mesa de cateterismo, né? Em termos de custo, Mangione, para preço Brasil hoje, então nós não temos escala ainda, né? Na hora que começar volume, eu não sei como será, possivelmente vai baratear. O que a angioplastia robótica adiciona em termos de custo hoje é mais ou menos o equivalente ao preço de um ultrassom intracoronário, um pouquinho mais baixo. Então é extremamente acessível, viu? Nós não estamos falando aqui de um consumível caríssimo. Absolutamente não é. E o braço robótico, que é um equipamento, esse precisa ser adquirido, ele tem o preço de um console de ultrassom. De tal maneira que adiciona algum custo ao procedimento, pequeno, e adiciona algum custo ao investimento que deve ser feito no laboratório de hemodinâmica, mas não é um custo astronômico desses que nós estamos, dentro da ordem de grandeza desses que nós estamos acostumados a ter que fazer para equipar nosso laboratório de hemodinâmica. Não é oneroso. E o Kissing Balloon? Com relação ao Kissing Balloon, Nelson, hoje o robô, no modelo que tem hoje, o robô só consegue manipular um balão por vez. Então, para fazer o Kissing Balloon, eu tenho que entrar com um balão, aí eu desacoplo esse balão do robô, entro com o outro balão, introduzo e aí faço o kissing. Então eu não consigo manipular com o robô 2 balões ao mesmo tempo. Mas eu posso ter quantos balões eu quiser. Dá para fazer 3 balões também em caso de trifurcação. Eu ponho um, ponho o outro e depois coloco o terceiro. Eu não consigo hoje manipular 3 ou 2 stents ao mesmo tempo. Em futuras gerações é possível. Hoje isso não é possível. Uma outra situação que o robô hoje não permite manipulação de dispositivos que aqui e ali nós precisamos fazer, dispositivos que não sejam de rápida troca. Então, balão over the wire não é possível utilizar. Microcatéter, hoje com o sistema de coronária que nós temos, não é possível a utilização de sistemas over the wire. Também não é possível a utilização de corda guia que não seja 0,14, Mangione. Então, se alguém quiser utilizar a corda guia do rotablator, essa corda ela não vai se adaptar bem ao sistema robótico, né? São as limitações do sistema no momento atual da tecnologia. Perfeito. Então, agora eu voltaria para os doutores Reina e o doutor Maluenda. Algum comentário de vocês? Fiquem à vontade. Doutor Reina, alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Sí, pregunta. Leyendo las preguntas y los comentarios, resalta esta capacidad del desplazamiento submilimétrico. ¿Es necesario la interacción con la imagen? ¿El brazo robótico tiene que interactuar con el sistema de imagen de la sala para lograr este movimento? ¿Cómo es esa integración? Hoje a integração entre o braço robótico substitui as mãos do intervencionista. Puramente isto. Então hoje não existe nenhuma interação entre a imagem e o braço robótico, não há automatismo. O braço robótico ele deve ser entendido como substituto das mãos do intervencionista, somente. Futuras gerações do robô pode ser que tragam algum grau de automatismo, adicionando ao movimento robótico informações da imagem? É possível, mas isso hoje não é disponível ainda. E é exatamente por causa disso que faz o robô, é exatamente por isso que o robô ele é compatível com todos os sistemas angiográficos possíveis.
Então, o robô ele é fabricado pela Siemens, né? A Corindus foi comprada pela Siemens recentemente, mas o braço se adapta a todos os sistemas de raio-x que existem. GE, Toshiba, Siemens ou Philips, todos os sistemas são adaptáveis ao robô, exatamente porque não existe uma integração entre raio-x e o braço robótico. Doutor Gabriel, por favor, fique à vontade para suas considerações. Pedro, muchas felicitaciones por la presentación. Estuve ayer también viéndote en el TCT, que presentaste del sistema con una experiencia en COVID. Me pareció muy interesante también, si después puedes comentar un poquito. Y yo quería hacerte una pregunta respecto al asistente, porque presiento que el asistente juega un rol clave, es decir, el técnico que está adentro y el que te está asistiendo, ayudando. ¿Cuánto tarda el asistente en adquirir las capacidades y entrenarse en probablemente instalar los diferentes dispositivos e interactuar con el cassette, como entiendo? Eso, muchas gracias. Malueda, muito obrigado pela pergunta. Esse é um ponto crítico, é um ponto muito importante. E eu acho que cada hospital lidará com essa questão de maneira diferente. Então, por exemplo, o assistente que está lá dentro pode ser um residente, pode ser um physician mais júnior, e aí a curva de aprendizado vai ser menor, não é? A movimentação da mesa de procedimentos, etc. Uma curva de aprendizado menor. Há hospitais aqui no Brasil e fora do Brasil, eu não sei como é no Chile, no México, mas há hospitais que utilizam técnicos hoje já para fazer a movimentação da mesa. Eu acho que nesses hospitais a curva de aprendizado vai ser menor, né? No nosso caso, em que a enfermagem teve que entrar para o procedimento para aprender a movimentação da mesa, houve uma curva de aprendizado. Essa curva de aprendizado, acho que ainda está em curso, mas já estamos no fim dela, já estamos no fim dela, até porque é possível utilizar os sistemas automáticos de movimentação do arco em nosso favor. Então, durante a angioplastia, a movimentação é muito menor, a movimentação da mesa também é muito menor, e a curva de aprendizado, portanto, é mais rápida, né? Tudo muito factível, né? E a minha experiência foi a de que adquirir essa nova habilidade para a enfermagem os torna muito proativos. Eles gostam. É um novo fazer. É um novo fazer. Isso tornou enfermeiros e médicos muito mais próximos durante o procedimento. Muito interessante a experiência, muito. Com relação à experiência no COVID, não é? O que nós fizemos foi, já que agora podemos fazer angioplastia separados do paciente, à distância do paciente, nós traçamos uma zona de segurança para os pacientes infectados ou com suspeita de infecção, traçamos uma zona de segurança e tentamos fazer o procedimento com o mais distante possível, Eu vou voltar aqui no caso e vou mostrar, essa é exatamente a sala que nós utilizamos o robô e que utilizamos para fazer esse estudo, esse pequeno estudo, para evitar a contaminação. Eu acho que todos podem ver aqui. Aqui nós temos traçado no laboratório de hemodinâmica o limite de 2 metros do paciente, né? 4 metros de diâmetro. E através das câmeras, nós sabíamos exatamente em que momento que nós nos aproximávamos do paciente e quanto tempo nós conseguimos ficar fora da zona de contaminação, né? E medimos isso.
e nós conseguimos fazer angioplastia para pacientes contaminados ou com suspeita de Covid, conseguimos manter o time fora da zona de contaminação em 85% do tempo do procedimento, né? Os médicos conseguiram ficar fora da zona de contaminação em 95% do tempo. 5% foi uma vez ou outra que precisamos entrar para fazer a cateterização da coronária em casos de coronárias mais difíceis, ou que precisamos fazer coronária direita ou coronária esquerda. Então, ficamos com muita segurança em tratar durante essa pandemia que ainda estamos vivendo, né? Ficamos muito seguros em fazer angioplastia com robô para nos distanciarmos do paciente. A efetividade foi 100%, nós não tivemos nenhuma complicação. Então, saímos desse estudo com a sensação de que nós conseguimos fazer intervenção muito seguro para o paciente e para a equipe. Muito bom. Nós já estamos avançando um pouquinho do horário aqui, mas nós temos, Pedro, para você ter uma ideia do interesse do tema da apresentação, mais de 20 perguntas aqui dos participantes. Então, eu gostaria de selecionar algumas, infelizmente, nós não vamos poder fazer todas, mas o Dr. Omar Santera, que é o tesoureiro da nossa sociedade, nosso companheiro aqui no trabalho, né, dessa gestão, ele pergunta para você se você acredita que nos próximos 5 anos essa tecnologia será comum na prática diária e estaria indicada até para o tratamento de casos mais críticos? Essa é a pergunta do Dr. Omar Santera. Eu vou emendar uma outra pergunta para você para agilizar um pouco. Dr. Tamus Fatah pergunta também para você, nosso colega aqui do Brasil, que muito boa a sua apresentação, elogia você. E uma pergunta do Dr. Tamus: você consegue manter o stent no lugar e recuar o catéter guia com o robô? Essas duas perguntas. É possível manter o stent no lugar e recuar o catéter guia ou avançar, se precisarmos. É possível fazer isso sem problema algum, sem problema algum. Com relação à incorporação dessa tecnologia no nosso dia a dia ao longo dos 5 anos que vem, eu tenho a impressão que ela vai acontecer progressivamente. Nos casos mais críticos que essa tecnologia vai se fazer mais sonora. Nos casos muito simples, eu acho que não. Nos casos muito simples, é muito difícil fazer melhor o que nós já fazemos hoje, né? Uma angioplastia simples, por via manual, nós fazemos muito rapidamente, muito eficazmente. Agora, o caso complexo, em que nós ficamos 1, 2, às vezes 3 horas ao lado do paciente, é nessas horas que o robô, eu acho, vai ser mais útil, né? Nós ainda estamos no começo da experiência e eu tenho a impressão que outras gerações de robô vão tornar o ambiente mais amigável, vamos dizer assim. A troca de materiais, etc. e tal. Então, ao longo dos próximos 5 anos, eu acho que progressivamente isso vai ser incorporado e o boom da tecnologia deve vir depois dos 5 próximos anos. Acho que nos próximos 5 anos, todos os laboratórios de hemodinâmica de hospitais de grande volume devem ter robô, ou vão estar quase tendo robô, e acho que essa técnica deve ser utilizada por uma fração, não todos, mas por uma fração dos pacientes, aqueles mais complexos, ao longo dos próximos 5 anos, para os laboratórios que começarem a ter essa tecnologia. Vou colocar mais 2 perguntas também. Nós temos aqui mais 4 minutos para encerrar o webinar. Uma pergunta do Dr. Endel Salto, com relação à quantidade de contraste. Há alguma economia com a utilização do robô na quantidade de contraste que é empregado no procedimento? E uma outra pergunta do Dr. Anton Menezes Bonilha: se existe legalmente algum inconveniente do enfermeiro participar ativamente num procedimento robótico, num procedimento intervencionista? Isso aqui no Brasil, vocês que podem responder isso, Pedro, essas 2 questões. Com relação ao contraste, esse impedimento legal de não estar um médico operando ali na sala de hemodinâmica.
Nós estamos medindo todas essas questões relacionadas a contraste, tempo de procedimento, etc. e tal. Como eu disse, é um projeto de pesquisa, ainda não acabamos, mas não senti nenhum aumento nem diminuição de contraste. Acho que deve continuar a mesma coisa, se tiver alguma diferença, é maior ou menor. A função do enfermeiro é a mesma função que ele adquire hoje numa cirurgia, outras cirurgias, próstata, etc. e tal, no centro cirúrgico. Ele passa a ser um instrumentador, não é? É um instrumentador. Ele movimenta a mesa e ele faz injeções de contraste. É isso que ele faz, né? Ele é um auxiliar como um instrumentador. A manipulação intervencionista, a manipulação intracardíaca, essa não é feita pelo enfermeiro. Essa é feita pelo médico, que está no ambiente intervencionista. O médico ele está colocado no ambiente intervencionista à semelhança do médico quando faz cirurgias robóticas. Então, do ponto de vista legal, não há diferença. Ele deve ser interpretado ali como um instrumentador, como um auxiliar não médico que está em campo auxiliando o médico. Muito bom. Então, mais uma pergunta antes de passar para o Dr. Igal e o Dr. Gabriel para as considerações finais. Uma pergunta: se pode fazer tromboaspiração com robô no infarto agudo do miocárdio? Não é possível fazer a tromboaspiração hoje, porque a tromboaspiração pode ser que na manipulação do robô, nas roldanas do robô, você diminua a luz interna do tromboaspirador, Mangione. Então eu não recomendaria. Também não recomendaria a utilização do robô para nenhum caso de infarto agudo, porque nesse instante o que nós precisamos na angioplastia primária é diminuir o tempo porta-balão quanto mais pudermos. E qualquer atraso, mesmo que seja de 1, 2 minutos, que é o que nós precisamos hoje para fazer a montagem do sistema robótico, ele não é conveniente para o infarto agudo. Então, acho que tanto para tromboaspiração quanto para infarto com supra, essa perda de 1, 2, 3 minutos para a montagem do braço robótico, ele não é adequado para a angioplastia primária. Perfeito. Então, eu gostaria agora de passar a palavra respectivamente ao Dr. Reina, Dr. Igal Reina, agradecer muito a sua presença também, e depois, na sequência, ao Dr. Gabriel, também agradecendo muito ao Dr. Gabriel. Considerações finais, Dr. Igal, por favor, fique à vontade. Es una sola consideración y es algo que siempre hemos sabido y hoy queda más que demostrado, y es el futuro siempre está más cercano de lo que uno espera. Este es el inicio y uno solo puede imaginar lo que venga en los siguientes años, 5, 10, 15 años, pero el futuro está a la vuelta de la esquina. Doctor Mangione, Pedro, Gabriel, excelente demostración de lo que está a unos pasos adelante. Saludos a todos. Dr. Gabriel, fique à vontade, Dr. Gabriel. Bueno, me parece que el futuro que nos viene es sumamente interesante y fascinante. Me imagino que el robot va a tener más funciones en el futuro. Me imagino que vamos a poder trabajar también sobre integración de imágenes con imágenes intravasculares y de tomografía integradas con la angiografía. Me imagino que los protocolos de inteligencia artificial también van a jugar un rol en toda esta interacción. Todo esto para lograr resultados probablemente más precisos y mejor para nosotros, más seguros para los pacientes. Muchísimas gracias por la invitación, creo que fue un excelente webinar. Muchas gracias, doctor Mangione, y a todos, Pedro, Igal, muchas gracias. Está sin audio. Está sin audio. Opa, eu gostaria de encerrar então o webinar. Foi excelente em todos os sentidos, mostrando essa nova tecnologia. Dr. Pedro, nosso amigo aqui do Brasil, muito obrigado pela sua presença, de toda a sua equipe do Hospital Albert Einstein, pelas excelentes apresentações. Gostaria de agradecer a todos os participantes. Como eu disse, tivemos uma audiência muito grande nesse webinar,
E, para finalizar, gostaria de agradecer muito outra vez ao Ricardo Caruso, nosso amigo aqui brasileiro, que é o responsável pela empresa Corindos, que está comercializando esse robô, esse dispositivo para a prática intervencionista. Nós não sabemos aonde que nós vamos chegar. Imaginar o que nós podemos chegar no futuro é uma coisa inimaginável, inimaginável. Muito obrigado a todos, saúde a todos, uma boa noite e um bom descanso. Até logo, até o próximo webinar. Muito obrigado.